Beleza aí? Eu sou Fábio Facchini no canal Investe Facchini. Hoje eu quero conversar com vocês sobre stablecoin. Quero te contar tudo sobre o que é isso, para que serve e exemplos de uso, para você ter mais esse conhecimento, ficar cada vez mais craque no mundo de criptoativos. Então fica comigo até o final do vídeo para aprender mais esse conteúdo. E se você gosta de conteúdo de qualidade, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Falando de serventia da stablecoin, a gente tem vários exemplos. Vamos começar com o primeiro. Imagina que toda vez que você vai comprar algum criptoativo que não tem par com real ainda, você precise fechar um câmbio. Vamos lá, você quer comprar 100 reais de Bitcoin, por exemplo, e não tem o par real, só tem o par dólar. Você vai ter que ir na casa de câmbio ou no seu banco, efetuar a compra, colocar lá todos os seus dados, colocar o valor, imposto, taxa, IOF, blá blá blá, esperar cair na conta, pegar o dinheiro, fazer e até aí já morreu de velho cansado. Então você pode comprar, logicamente, o real com par de dólar Tether, par de Binance USD ou qualquer outra cripto stablecoin que faça par com o dólar e comprar diretamente o seu criptoativo preferido, porque praticamente todos os criptos eles aceitam par com o dólar, Tether ou com qualquer outra stablecoin da lista das mais utilizadas. Ou você teria a opção também, ao invés de em cada compra você fechar um câmbio, é mais fácil você ir lá fechar um câmbio já grandão, já equivalente à compra do seu mês inteiro ou do seu semestre inteiro e já deixar lá em Bitcoin, e de Bitcoin você vai comprando outras, né? Porque o Bitcoin também é um dos maiores pares depois do dólar. Mas tem a questão da volatilidade, né? Você vai deixar lá tudo em Bitcoin e se tiver uma volatilidade nesse período, seu saldo vai ser reduzido ou vai aumentar? O que vai acontecer? Tem esse porém. Por isso que se você deixar em stablecoin, você pelo menos tem a segurança que ele vai continuar valendo $1. Ah, o dólar tem a desvalorização ao longo do tempo? Tem, mas é muito menos volátil do que um Bitcoin, por exemplo. Agora vamos dar um exemplo aqui da vida prática. Imagina que o seu filho, o seu pai, o seu irmão, o seu tio foi viajar para outro país e pediu para você enviar um pouquinho de dólar para ele lá porque aconteceu alguma coisa, foi assaltado, perdeu ou quer comprar um iPhone novo. Como que você faria hoje? Você vai lá no banco, pede dinheiro em dólar, faz o câmbio, tudo certinho, vai numa casa de remessa, ou ele tem que ter uma conta lá no exterior. Tem uma burocracia enorme. Agora, se a pessoa está inserida no mundo de criptoativos, olha que simples, você entra na sua corretora, faz a troca do seu real por dólar Tether, por Binance USD, e envia para ele em questão de segundos, com uma taxa irrisória, né? Se for na rede da Binance, por exemplo, ele vai receber lá, pode transformar isso em dólar e fazer o saque de forma tranquila, ou inclusive usar o próprio dólar Tether ou Binance Dollar como cartão para fazer compra. Então é muito mais simples, muito menos custoso e muito mais rápido. Outro caso da vida real, você tem uma empresa e quer comprar alguma coisa da China. E para isso você precisa fechar um câmbio para poder fazer o pagamento para eles, como sempre foi feito. Inclui uma baita taxa para o banco fazer isso, inclui imposto e também tem o spread do câmbio. Então, se o câmbio custa R$5, o banco vai custar 5,1, 5,2, porque ele vai querer ganhar em cima, inclusive, do dólar, não somente as taxas que ele está cobrando. Se você tem a opção de colocar um dólar Tether e mandar diretamente para a pessoa, você já resolve o seu problema com zero burocracia. Um outro caso real também, você, brasileiro, está aqui, está chateado porque há um tempo atrás $1 era igual a R$1 e agora $1 é igual a 5, quase R$6. Você não consegue mais ir para Disney e você fica pensando, poxa, até eu conseguir juntar todo o dinheiro aqui para poder ir para Disney, o dólar já vai estar R$12, já não vai adiantar mais também. Então você pode ir no banco, comprar dólar e ir guardando na sua cama, lá no seu travesseiro,
e correndo vários tipos de risco e também tendo que pagar taxas, imposto, várias coisas, além do spread do banco. Se você está inserido no mundo de criptoativos, você simplesmente coloca o seu real numa corretora, troca por dólar Tether e pronto. Você pode inclusive armazenar numa carteira física, que é muito mais seguro do que deixar ou numa carteira online ou na própria corretora, e assim você dolariza o seu capital, o seu investimento e vai juntando os seus dólares para você poder ir para Disney com total tranquilidade, independente da porcaria que acontecer no país com o nosso câmbio. Então, como a gente viu aqui, a stablecoin ela é a primeira, ela é a porta de entrada para o mundo de criptoativos. E é muito importante que você entenda para que ela serve, para justamente você operar corretamente, você deixar o seu capital nos locais corretos, nas horas certas, para não ter perigo e também oferecer uma proteção nos dias de volatilidade. Todo mundo que acessa uma Binance da vida, uma corretora da vida, e existem alguns tipos de stablecoins. Stablecoins é um negócio bem novo, né? Ainda é um teste, por assim dizer, apesar das grandes fortunas que já estão inseridas nesse meio, ela ainda tem bastante coisa para provar que é um sistema efetivamente confiável e totalmente utilizável. A gente tem basicamente os tipos de stablecoin colaterizada com uma moeda fiduciária. O que isso significa? Ela tem o lastro, ela tem a garantia de uma moeda fiduciária, por exemplo, o dólar. Então, o dólar Tether, que é uma empresa que faz a emissão, então é uma empresa centralizada que tem o controle da emissão do dólar Tether, e para cada dólar Tether que existe na blockchain, pressupõe-se que exista um dólar no mundo real, numa conta bancária como lastro. E pode ser também que existam outros tipos de criptoativos, contratos, e aí essa empresa, como ela é centralizada, ela vai determinar lá a política dela para fazer todo esse lastro, não necessariamente 100% em dólar, com algumas outras coisas, talvez nem 100% esteja como garantia. Esse é um problema que pode ocasionar aí uma quebra, uma bolha no mercado, porque se não tem 100% de garantia, 100% de lastro, fica complicado. O governo americano, inclusive, está em cima do dólar Tether justamente para tentar, ao menos, entender ali qual que é o tipo de colateral, de garantia que existe hoje nessa stablecoin, mas hoje ela é uma das principais, né, se não a maior, e a gente precisa entender ali um pouquinho de como acontece esse processo para você justamente não guardar enormes fortunas lá em dólar Tether e daqui a pouco no futuro acontece um problema e essa moeda que era para ser estável não é mais estável. Então tem outras opções que você pode estudar, às vezes diversificar se você quiser deixar o seu patrimônio com criptoativos estáveis, fazendo hedge de proteção cambial. Tem as stablecoins que são colaterizadas com cripto, então a própria moeda ela reflete um valor de algum outro cripto, e aí a gente pode ter vários tipos, né? Desde uma moeda que reflete o dólar, só que com garantia cripto, ou uma moeda que reflete a própria cripto com um pool de garantias, enfim, vai poder ter várias coisas. Na verdade, é possível fazer qualquer coisa com um contrato inteligente, você consegue manejar de qualquer forma isso. Eu estou te passando aqui os principais, os mais usuais, mas você pode encontrar coisas diversas disso. É possível também stablecoins atreladas a commodities ou a inclusive artes. Então a gente pode ter uma commodity como ouro, petróleo, soja, boi, vai ter um criptoativo que reflete o valor disso, que seria na verdade uma tokenização de uma commodity para você conseguir comercializar e negociar isso, por exemplo, no mercado DeFi, que provavelmente vai ser muito utilizado nos próximos anos. Como arte, por exemplo, algum museu, alguma galeria ou algum colecionador poderia tokenizar criando um contrato que representasse, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Então o token vai ter aquele valor, conforme o valor da Mona Lisa vai mudando no mercado de artes, aquele token, aquele criptoativo também vai mudando. É possível colocar qualquer lastro, qualquer garantia, qualquer colateral
num contrato inteligente. E, como eu disse, elas podem tanto ser centralizadas, como é o caso do dólar Tether, ou elas podem ser descentralizadas, que aí a gente tem uma outra estrutura mais confiável, entre aspas, porque está mais aberto, acesso de auditoria, acesso público, todas as informações estão disponíveis, não é como no Tether, por exemplo, que você necessita que a empresa libere acesso às informações para que você consiga entender o que está acontecendo lá dentro. Então, uma descentralizada é mais fácil em relação à segurança, porém, tem alguns outros empecilhos, por exemplo, a volatilidade que pode ocorrer, porque aí vai depender de algoritmo, vai depender de garantias de contrato, várias coisas, e eu vou te mostrar na tela agora alguns exemplos para a gente entender um pouquinho de como funciona esse mar de possibilidades. Estamos aqui na telinha do CoinMarkup, na seção de stablecoins, com as principais para a gente dar uma olhada. Então a gente tem aqui a tradicional Tether, que é a que eu já falei bastante para vocês. Temos a USD Coin, também, que busca ali a estabilidade em relação ao dólar. Temos a moeda da Binance, que é o BUSD, né, o Binance USD. Tem a DAI, que é uma moeda que tem um lastro de cripto do Ethereum, que também busca parelha com dólar. O Terra USD. E aí a gente tem várias outras aqui. No total, só nessa lista aqui do CoinMarkup, a gente tem hoje 73 opções de stablecoins. Então tem bastante coisa e eu separei algumas interessantes aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, tem esse daqui, esse carinha que é o medidor estável ou Meter, tá? Meter Stable. O que ele quer fazer? Ele fica parelho, ele tem o lastro ali como a garantia de utilização de 10 kWh. Isso é a mesma coisa do que a gente falar que a cada 10 kWh é gerado um MRT, que eles dizem aqui que durante mais de 60 anos, aqui nos últimos 60 anos, ele foi o melhor hedge, ou seja, a melhor proteção para a inflação, porque o preço da eletricidade está sempre sendo corrigido. E a cada 10 kWh é gerado um token MRT. Ele é gerado através de prova de trabalho no protocolo SHA-256. Então, esse carinha aqui, ele busca a estabilização em relação ao preço do quilowatt-hora. Isso é muito interessante se você é uma indústria que utiliza muita eletricidade ou até mesmo outros mercados que queiram acessar esse tipo de estabilidade aqui. Eu achei bem interessante. E como vocês podem ver aqui nos últimos meses, que o preço da eletricidade globalmente aumentou muito, o token corrigiu também e seguiu aumentando. Hoje ele está caindo 11% aqui, mas não tem nenhuma relação com o dólar, não tem relação ao preço do quilowatt-hora. Interessante porque a gente está acostumado a ver dólar, até ouro, mas eletricidade é um dos poucos aqui que eu conheço e eu quis trazer para vocês conhecerem também. Um outro também que é legal é o parelho. Ele vai buscar para a gente também aqui o euro, tá? Então ele é mais focado ali no euro, aqui está em dólar, né, o preço. Então ele tem também ali uma volatilidade, às vezes ele dá uma escapadinha mais para cima e mais para baixo, mas a ideia dele é buscar esse euro aqui. Um outro carinha que eu comentei também é o DAI, ele também busca ficar no preço de $1, só que o colateral dele está mais voltado para criptoativo. Tem um Ether e tem algumas outras coisas também no protocolo, e ele já está até numa segunda versão tal. Então quem busca uma opção para ficar dolarizado e tem medo lá do Tether, porque é uma centralizada, é uma coisa lá da Ásia que o governo americano está bastante em cima, talvez o DAI seja uma opção para você diversificar e não ficar muito exposto ao risco do Tether. Aqui o Frax também é uma outra opção para ficar junto do dólar, então ele busca sempre ficar a $1, e o colateral dele é mais feito sob algoritmos. Então ele tem ali um percentual de garantia e tem um percentual de quantidade de tokens que é manejado pelo próprio algoritmo do contrato, e aí você percebe que existe uma oscilação bem grande, mas é bem próximo ali a $1, né? Em poucos casos ali saiu um pouquinho, mas não chegou nem a bater 10 centavos, 5 centavos aí momentaneamente. Ele sempre fica pertinho ali de $1, então
aparentemente também tem sido um bom hedge, um bom jeito de você deixar dolarizado o seu dinheiro, também fugindo um pouquinho da centralidade do dólar Tether. A gente tem a reserva aqui, esse token que chama reserva, ele também tem uma questão de descentralização, também busca ficar próximo ao dólar, e você vê que ele já tem muito mais estabilidade, já está mais parelho aqui, não tem tanta oscilação, né? Sem contar aqui esses 2 dias que deu um pico, no começo dele estava mais volátil, agora ele já está parecendo bem mais volátil aqui também, alguma coisa que também você pode usar para diversificar. Então, se você quiser deixar seu capital investido em dólar, pode ser que você queira descentralizar ele ou diversificar ele, colocando em vários ativos diferentes. Não precisa colocar só em dólar Tether, só em Binance USD, você pode diferenciar ali para justamente evitar um colapso em uma única ponta, né, que seria o dólar Tether, que pode ocasionar uma perda de capital para você. E por último aqui eu quis trazer para vocês também um Brazilian Token, que é justamente uma stablecoin que ela busca ficar parelha com o real. Então eu deixei em real aqui a telinha, hoje está 99 centavos. A gente pode ver que, por enquanto, esse token ainda oferece uma oscilação maior, até porque é muito menos capital envolvido aqui, então as coisas acabam acontecendo com maior fluidez na oscilação, mas é uma opção também, tanto para empresas fora do Brasil que têm um negócio aqui, que queiram movimentar em real, e aí podem fazer a compra disso. Ele é feito, na verdade, na rede Ethereum, você pode comprar ele na FTX, na Crypto.com, Novadex, e entre outras corretoras aqui, não tão comuns para os brasileiros. Como ele é feito na rede Ethereum, não tem, por exemplo, na PancakeSwap, você não conseguiria comprar, na Binance também ele não está disponível ainda, certo? Isso, por enquanto, assim, para a gente não vai ter tanta utilidade, porque normalmente todos os criptoativos são utilizados de forma que o par é o dólar ou até o Bitcoin, então fazer um par real não vai ter tanta utilidade, tanta liquidez, mas naquelas questões de envio de valores, de proteção de capital, entre outras coisas que vão começar a evoluir daqui para frente, até mesmo se você quiser comprar esse Brazilian Digital Token para oferecer de garantia num DeFi, para fazer algum empréstimo, algum investimento na Web 3.0, ele também já é uma ótima opção se você não quiser estar dolarizado ou, enfim, o protocolo não permitir. Tem tudo isso. Agora você já sabe o que é uma stablecoin, para que ela serve, como que você pode utilizar ela e não vai mais ter dúvidas sobre esse assunto. Se você precisar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar todas as informações para poder responder para você. Beleza? Fui!